Salve, salve, galerinha da cultura, galerinha que gosta aí de um bom aprendizado, que gosta de estudar, de pesquisar sobre coisas novas. Estou aqui com o meu primeiro vídeo sobre temas específicos no canal. Eu tenho ali no canal 2 lives que eu fiz no Facebook, que eu upei alguns pedaços dessas lives lá no Facebook. E tenho também algum materialzinho ali que eu coloquei da minha própria banda ali, da onde eu trabalho, coisa e tal. Tá? Então hoje eu trouxe aqui para o canal, primeiro deixa eu me apresentar, meu nome é Caio Pedro, estou maestro da banda municipal de Paula Freitas, do Instituto Pia Marta, e futuramente, aí, assim que passar essa pandemia, estou reativando aqui a banda da escola Colégio Santos Anjos, lá em União da Vitória. Moro aqui no Paraná, divisa com Santa Catarina, cidade de Paula Freitas. E também trabalho ali ao lado em União da Vitória. Atualmente estou cursando licenciatura em música, estou em quarentena, e na quarentena eu decidi, por N motivos, reativar o meu canal. Entre esses motivos foi o sucesso que eu tive com as primeiras lives, Não foram aquelas lives enormes, mas assim, eu tive feedback, teve pessoas que assistiram depois que eu postei, que ficou lá salvo no Facebook, e falaram: olha, legal, você se comunica bem, trouxe alguns assuntos pertinentes. E aí o amigo Juliano ontem conversando comigo falou: Caio, por que você não faz um canal? Eu falei: eu tenho um canal no Facebook, coisa e tal. No Facebook não, no YouTube. E ele me deu a ideia de retornar. Então eu estou aqui hoje trazendo para vocês um pouco sobre um assunto que eu gosto muito, que são as fanfarras e bandas, O canal não é só de fanfarras e bandas, O canal é sobre cultura em geral. E eu pretendo abordar temas específicos de acordo com o decorrer do dia. Essa primeira semana vou falar das bandas e fanfarras, que é onde tudo começou na cultura para mim, minha base cultural vem das bandas e fanfarras, e posteriormente a gente vai falando de orquestras, de corais, de bandas sinfônicas, filarmônicas, de balé, entre outros assuntos, correto? Hoje aqui eu preparei um artigo, preparei um roteirozinho aqui para falar um pouco sobre as fanfarras, O nome fanfarra montada vem da França, As fanfarras do francês fanfarre se dividem em 2 grupos de acordo com sua composição. Fanfarra com pisto, uma válvula nas cornetas para aumentar a possibilidade sonora do grupo. O pisto, para quem não sabe, eu não estou com a corneta aqui, poderia ter pego a corneta para demonstrar. Pisto é aquele botãozinho do trompete que os trompetistas utilizam para ir mudando as notas. Conforme eles vão apertando o pisto, ele faz um desvio do ar que vai passar pelo corpo do instrumento, seja a corneta é um instrumento que ele estiver tocando, e esse desvio vai modificar as notas. Ele também modifica a nota com a pressão do ar e também com o relaxamento ou com a pressão dos lábios, tá? Então a fanfarra de uma válvula ela é categorizada por ter um pisto só. Algumas fanfarras de uma válvula também tem o gatilho, Pisto e gatilho. E tem fanfarras de válvula que não tem o gatilho, tá? Fanfarra simples é mais limitada que a anterior, A fanfarra simples ela possui mais instrumentos de percussão e alguns de sopro, cornetas, cornetões lisos, que a gente chama de liso. Eles só têm as voltas, são aqueles clarins, aquelas cornetas, cornetões que geralmente o exército usa muito, O exército faz bastante uso de cornetas, ou clarim, como se chamava, corneta em mi, que é aquele instrumento que ele lembra o trompete, ele lembra o trombone, mas ele tem só voltas, Não tem uma volta, corneta si, 2 voltas, corneta fá, e assim por diante, tá? Executa marchas e dobrados, e é composta basicamente por 50 integrantes. Os grupos mais elaborados acrescentam tubas, bombardinhos em sua função para obter uma melhor marcação, tá? Aqui no segundo tópico que eu citei, falava-se como a fanfarra de um pisto tendo a fanfarra lisa tendo mais opções de percussão. Na verdade não, tá, pessoal? Isso é uma opinião do autor, tá? Esse é um artigo que eu já peguei a internet, pesquisei as fontes, Primeiro eu peguei lá no Wikipedia, tá? E pesquisei as fontes que foram citadas ali
e bastante informação legal. Lógico que o Wikipedia ele não pode ser usado como uma base real e dona da razão em relação aos artigos, mas se você pesquisar um pouquinho além, você vai ver que tem coisas que sim, fazem sentido. As fanfarras fanfarras simples e fanfarras de pista, elas também são compostas pelos instrumentos de percussão, que dão ritmo à banda, à fanfarra, né? E isso não tem, assim, alguns regulamentos, pelo menos da minha época de integrante, diziam que não poderia ter mais percussão do que sopro. Isso devido ao som da percussão ser muito maior do que o sopro, né? Precisa se entender a melodia, a harmonia e o ritmo. O equilíbrio tem que estar entre os três setores do grupo, tá? A extensão das notas nos instrumentos das fanfarras é mais limitada do que das bandas marciais, que utiliza quase todo o instrumento de sopro, de percussão. Dessa forma executam qualquer tipo de música. Dessa mesma maneira, a melodia das fanfarras torna-se mais limitadas e algumas vezes alteradas a comparação das bandas marciais. Porém, mesmo assim, com características bem definidas, as duas formações musicais se superam com arranjos e melodias cada vez mais modernos, diferente das antigas bandas que se limitavam à execução de hinos e marchas cívicas. Se você pegar um panorama das bandas fanfarras, fanfarras, que é o tema que a gente está falando, mais antigas no Brasil, você vai ver que elas tocavam os dobrados, músicas mais tradicionais até do próprio exército, né? Que ela tem essa raiz no exército, né? As fanfarras e bandas nasceram de grupos do exército, né? Que iam nas batalhas com tambores, com clarins, né? Trompetes e afins. E depois foram nascendo as bandas que tocavam hinos, que tocavam dobrados. O dobrado é um tipo de música tradicional, né? Inclusive, eu, como opinião pessoal, não sou muito fã do dobrado, embora alguns dobrados sejam maravilhosamente lindos, né? Quando o exército executa, e algumas outras bandas também. Quando bem executado, ele fica bonito. E aí, a tradição das fanfarras, elas no Brasil, né? Notando ao Brasil, elas também vieram de encontro aos eventos cívicos, né? 7 de setembro, né? Independência, aniversário de cidade, eventos solenes e afins. Com o passar do tempo, as músicas foram ficando mais elaboradas e as fanfarras também passaram a utilizar músicas populares para a execução dos seus instrumentos. Logicamente, com adaptações para o tipo de instrumento que queria ser executado, né? O tipo se é instrumento de um pisto, se é instrumento liso, né? Diferente das bandas marciais, que tem a escala cromática, que é a escala inteira das notas num instrumento só, a fanfarra não, ela tinha que ter grupos separados de afinações, né? Corneta si, corneta fá, primeira, segunda, terceira voz, dividindo as notas entre eles, para que assim a junção das melodias e harmonias ali pudesse formar um sentido musical. Diferentemente de uma banda marcial, que você pode colocar 2, 3 trompetes, 4 trompetes fazendo a mesma voz na primeira voz, mais 3, 4 fazendo a segunda voz, e assim por diante, sem ter que dividir tanto. O máximo que você faz divisão é a divisão das tríades, né? Ou a divisão dos acordes ali, tá? Os instrumentos das fanfarras com pisto possuem também gatilho, né? Que eu estava falando no começo, não todos, tá? Já vi categorias de fanfarras que não possuíam gatilhos, embora tivesse o pisto, tá? Que limita mais ainda o instrumento, que nada mais é do que uma volta de afinação maleável, que funciona como uma válvula adicional, aumentando a extensão das notas em um mesmo instrumento. Sua função é como a segunda posição do instrumento de bandas marciais. O pisto ou válvula funciona como uma terceira posição, tá? A gente lá, si, né, dependendo da afinação do instrumento, ele traz essa extensão maior, né? Na ópera, o termo fanfarra se refere a um trecho executado por instrumento de metal, tá? Então todo trecho de metal que era executado na ópera também recebia o nome de fanfarra, tá? Aí o índice instrumental, eu também separei aqui o índice instrumental, né? Histórico de algumas corporações, algumas coisas aqui para falar com vocês, né? A questão da percussão, né? As percussões geralmente eram compostas com a presença o colarinho do metal, né?
tinha ali o metal segurando a melodia de harmonia, e a percussão composta com caixa, tarol, surdo, prato, lira, xilofone, marimba, glockenspiel, instrumentos que a gente costuma ver dependendo da condição da fanfarra, né? Tinha fanfarra que não tinha, eu mesmo fiz parte muito tempo de fanfarra que não tinha presente na percussão, a lira, que não tinha xilofone, glockenspiel, que dão um brilho diferente à percussão, né? A percussão na banda e na fanfarra não tem uma regra, tá? Você pode colocar o instrumento que você tiver condição de colocar, desde que não exceda o limite ali para o entendimento da peça. Aí já dentro da composição de sopro, né, como eu disse ali, corneta simples ou de pisto, com pisto, né, um pisto gatilho, cornetão simples com pisto. Algumas bandas eventualmente depois apareceram com bombardinhos, quem tinha condição de ter um bombardino de um pisto, ou liso, ou tubas, né, e afins, para deixar o entendimento harmônico e melódico mais completo, né, tuba, barítonos, né, e antigamente os instrumentos de fanfarra, a exemplo das cornetas e cornetões, eram lisos, ou seja, não possuíam nenhum tipo de válvula ou ajuste para a execução de diferentes notas. Já hoje em dia, esses instrumentos podem ter gatilhos de semitom e um tom, com mecânica semelhante a um trombone, e em que a vara desliza para frente e para trás, alterando o percurso do ar dentro do instrumento. E pistos, também chamados pistões ou válvula, de quaisquer tom, tá? Semelhante aos trompetes. Atualmente, as fanfarras utilizam, além de instrumentos de bandas adaptados, eufones, tubas, barítonos, flúgeos e melofones, instrumentos de percussão sinfônica, bumbo sinfônico, tímpano, gongo, pratos, suspensos, etc. E instrumentos de percussão popular, pandeiros, triângulos, tumbadoras, etc. E aí entra uma questão muito interessante, né, que é o que a gente tinha falado lá atrás. Pode-se acrescentar nos instrumentos de percussão efeitos e coisa e tal. E também, hoje em dia, as poucas fanfarras que existem, né, porque as fanfarras no Brasil hoje estão extintas. Aqui no Paraná mesmo já não tem fanfarra, pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma fanfarra de pisto ou gatilho. Eles chamam bandas de percussão de fanfarra aqui, né, algumas bandas de percussão levam o nome de fanfarra, mas fanfarra mesmo, do termo fanfarra, corneta, cornetão, gatilho, pisto, infelizmente aqui na região eu não vejo. Santa Catarina também não tem conhecimento. Rio Grande do Sul tem pouco conhecimento também. Em São Paulo, que é minha terra natal, nós temos ali a FAMUP, nós temos Dragões de Tarabai, que hoje é banda, mas se eu não me engano tem fanfarra também, e nós temos algumas outras ali que se mantêm na tradição de fanfarra, né? A fanfarra era antigamente, se chamava o toque das trompas e clarins nas caçadas. Posteriormente, a designação foi estendida a bandas marciais que acompanhavam os cortejos cívicos ou regimentos de cavalaria. Eu falei lá, do exército, né? Eventos que eram mais solenes, né? Corporações. As fanfarras são um grande celeiro de talentos musicais. Grandes corporações e maestros foram referências para a transformação de tudo que conhecemos hoje. Nos últimos 40 anos, o cartel de fanfarras com pista brasileira foi recheado de grandes corporações que até hoje são lembradas por seus feitos e também por se tornarem referências em aspectos. Vamos conhecer algumas delas, né? Então, assim, antes de eu entrar aqui nas corporações, falar que 90% dos maestros que eu conheço hoje, que são do meio, ou grandes músicos aí que estão em orquestras. Aqui no Paraná nós temos aqui em União da Vitória Fernando Dedos, né, que hoje mora nos Estados Unidos e toca em grandes orquestras, faz grandes concertos. Nós temos grandes músicos ali como Frois em São Paulo, entre outros, que começaram dentro das fanfarras. Então as fanfarras no Brasil, elas foram celeiras, até as bandas começarem a ter condição de ter, as escolas terem condição de ter bandas, de ter projetos com 3 pistos, com um total de recursos maiores para instrumentos mais complexos.
muitos começaram ali com cornetão, né? Na década de 70 até 87, tá? Fanfarra do Colégio Paralelo. Talvez a primeira corporação show, com a regência do maestro saudosíssimo Antônio Domingos Sacco, e auxiliado pelo maestro Milton Pereira Leles, o famoso Chocolate, né? A maior parte das pessoas aí que fizeram parte do cenário de bandas fanfarras aí na década de 80, de 90, eu sou da década de 90, né? Final da década de 90 para o início de 2000. Mas ouvi muito falar do Chocolate, um excelente maestro, o Antônio Domingos Sacco também, tá? Essa fanfarra, talvez a primeira corporação show com regência do Antônio Domingos Sacco e auxiliada pelo Chocolate, dominou a sua categoria, até se tornar banda marcial em 1988, tá? Que ali já não era mais a fanfarra. O Paralelo chegou a gravar um disco mostrando a sua importância para o meio ainda na década de 80. Teve o prazer de virar referência no Guia Cultural para Passageiros da antiga VASP. A VASP era uma conceituada empresa de aviação aqui no Brasil, né? De turismo, coisa e tal, né? E a banda do Colégio Paralelo, ela é uma referência até hoje, mesmo que ela não exista mais. Muitas vezes, quando se vai contar histórias de bandas, fanfarras e afins, cita-se o Colégio Paralelo, né? Como banda marcial, teve relativo sucesso, se tornando na década de 80, teve o prazer, se tornando por vários anos seguido campeã tradicional do concurso tradicionalíssimo de Caieiras, né? Caieiras ali é um dos maiores concursos que a gente tem de bandas e fanfarras hoje no Brasil. E ele tem anos aí de história, tá? Um abraço aí pra maestrina, eu esqueci o nome dela agora, me perdoe. Mas um abraço pessoal de Caieiras aí, um concurso maravilhoso que eu ainda pretendo participar. Encerrando suas atividades em 1995, em 2001 houve uma tentativa de reerguer a banda, mas em 2003 foi definitivamente encerrada, né? E aí, assim, é uma pena, né, quando a gente vê uma banda, uma fanfarra, né, tradicional, fechando as portas, né? Mas a gente sabe que o meio de bandas e fanfarras, isso é um tema que eu vou abordar mais pra frente, que o meio de bandas e fanfarras no Brasil, principalmente de fanfarras, ele é um meio muito sofrido. De fanfarras eu falo porque hoje já não existem tantas empresas como esqueci o nome da empresa agora para falar. Nós tínhamos uma empresa ali em São Paulo que era César Som, lembrei. A César Som, ela era especialista em manutenção e até em construção de instrumentos, transformação de instrumentos de fanfarras, né? E infelizmente nós não temos mais aí empresas desse porte que consigam manter as fanfarras ativas na manutenção e afins. Até porque a maior parte das fanfarras hoje ou viraram banda de percussão, ou viraram banda de instrumentos melódicos, ou banda marcial e musical, né? Já ali em meados de 1998 até 1995, a fanfarra Noé de Azevedo, sob a regência do maestro Marco Antônio Rodrigues, o Marquinho, saudoso Marquinho, teve há pouco tempo atrás aí participando de um curso na Europa, né, onde ele conseguiu ganhar um festival lá para reger uma denominada orquestra lá, muito legal de ver, tem os vídeos na internet, tá? O Noé de Azevedo dominou a categoria de 1988 até 1995, perdendo apenas um concurso nesse período. Executou músicas que se tornaram clássicos e até hoje fazem sucesso em vídeos que podem ser encontrados no YouTube, como Fanfarra Olímpica, O Espírito Olímpico, Superman, Galáctica, Ruby, Tuesday, entre outras. Em 1995 tornou-se banda marcial, alcançada em 1997 o posto de melhor banda marcial do Brasil, mantendo-se de forma invicta até 2002, encerrando suas atividades em 2010. Tá? De 1991 até 2005, a fanfarra Irmã de Nádia Sion, tá? Sob a regência do maestro Marco Antônio Rodrigues, o Sion foi imbatível do começo ao fim. Foram 14 anos de invencibilidade até o encerramento
até o encerramento da categoria sênior, acima de 21 anos, em 2005. O Marquinhos, nosso querido Marcos, levou a Sion a um patamar que dificilmente será igualado. No entanto, em questão, foi campeão nas categorias infanto-juvenil e sênior. Já como juvenil, atingia pontuações superiores da categoria sênior. Na categoria sênior, atingia pontuações superiores das bandas marciais sêniors. Ben-Hur, Fantasma da Ópera, Êxodos, On Eagles Wing, Pocahontas, Celtic Ritual, Da Vinci Visions foram algumas das peças, tá? Que essa brilhante corporação teve oportunidade de executar. Em 1997, na final do concurso estadual de São Paulo, atingiu a impressionante marca de 140 pontos em 140, pontuação máxima e execução de brass band. Em 2000, executou a peça mais técnica que uma fanfarra já tocou até então, Waves of Wind, com um show dos trompetes. Pedro e Júnior. O Sion se tornava novamente campeão estadual em 2001, após ficar um ano sem aparições em concursos. O Sion trouxe novamente o Fantasma da Ópera para o seu repertório. Ganhou na primeira nota da música. O ataque do tema principal do Fantasma da Ópera foi impressionante e certeiro. Em 2005, seu último concurso na categoria, o Sion trouxe um grande desafio ao seu repertório. Da Vincian Vision, nome da peça. Uma peça impossível para se tocar com os instrumentos de fanfarra, mas não para o Sion, que deu um show no concurso no município de Poá, São Paulo. Saudoso concurso de Poá. A última vez que eu fui para Poá, se eu não me engano, foi em 2004. Me corrijam aí se eu estiver errado, quem lembra aí dos concursos de Poá, com o Cid Bucô lá de Mogi das Cruzes, que foi onde eu comecei. A execução magistral e um grande finale à altura da maior fanfarra de todos os tempos, 8 vezes seguida campeã paulistas e outros tantos títulos. A fanfarra voltou definitivamente ao cerne dos concursos da categoria Banda Marcial Juvenil, se sagrando campeã em todos os concursos que disputou até o momento. Atualmente, seu cartel para 27 anos de invencibilidade. O maior período de invencibilidade da história de bandas fanfarras, de 2006 até 2011, Famultri versus Salotti. Quem viveu a época do Famultri versus Salotti, pessoal, foi uma época assim maravilhosa assim pro meio, sabe? Então ali, né? Várias fanfarras se destacaram, como a Fanfarra Municipal de Tremembé, Famultri, e Fanfarra Rogério Levorim, Francisco Morato, Fanfarra Municipal de Nazaré Paulista, Fanfarra Amigos de Santa Bárbara do Oeste, a Fama, né? FAMAN, Fanfarra do Colégio Albert Einstein, Fanfarra Professor Alberto Salotti. Essas corporações se revezavam como detentoras dos principais torneios do período, demonstrando um grande equilíbrio. Como destaque, a Famultri, Nazaré Paulista, Alberto Salotti foram as maiores vencedoras, de 2012 a 2014. Um período de grande rivalidade, onde as disputas se politizaram entre três potências corporações: Rogério Levorim, FAMAN, a Fanfarra Colégio Albert Einstein. Destacados os principais conquistas de cada corporação, sendo Rogério Levorim campeão no município de Caieiras 2013 a 2014, Nacional em 2003, FAMAN campeão no município de Francisco Morato 2012 e Paulista pela FABESP 2013 e 2014. Fanfarra do Colégio Albert Einstein campeão no município de Francisco Morato 2014. Franco da Rocha 2014 e Paulista o Cifaban 2012, 2013 e 2014. De 2015 até o momento, não há dúvidas em afirmar que o período em questão foi polarizado por duas potências: Fanfarra do Colégio Albert Einstein, Nazaré Paulista, um título estadual para cada, revezamento entre campeã e vice em todos os torneios disputados. Entre todas as categorias de fanfarras e bandas, esta disputa é a única que encerrou-se em apenas duas corporações. Tal feito demonstra o alto nível técnico que alcançaram, com trabalhos de formação, novos talentos, que é exemplo para as demais corporações e se desafiando ano após ano.
na busca de repertórios mais técnicos. São, sem dúvida, as duas melhores corporações do Brasil e os melhores trabalhos realizados na categoria. Imaginar de Sion. Importante destacar o trabalho dos maestros Diogo de Costa Pereira, do Einstein, e Felipe Brahim, Nazaré. Dois dos maiores competentes maestros dessa geração. São referências em construir grandes corporações, formando alunos do zero. Mesmo na categoria sênior, encabeçam esta tendência, deixando para trás o período de corporações galácticas que reuniam músicos já experientes. E aqui no final desse artigo a gente vê ali uma crítica muito importante, né? Eu só queria acrescentar aqui, estamos indo ali para meia hora de vídeo, acrescentar aqui uma banda que não foi, uma fanfarra que não foi citada e que para mim é uma referência muito grande de investimento e de trazer novidades ali no meio do cenário musical em São Paulo. A Famuta. Rogério, se você estiver vendo, aquele abraço, tá? Tenho um grande respeito pelo trabalho do Rogério Brito. Tive a oportunidade de conversar com ele em 2013, no último concurso que eu participei, em Francisco Morato. Tive a oportunidade de dar um abraço nele, assim, que foi um sonho de criança. E pra mim, a Famuta, com os CDs dela de 1996 ou 97, não lembro, e 2000, são, assim, músicas que marcaram gerações e que inspiraram muitos trabalhos também. Trabalho muito bom. Do Felipe Brahim, né, e do Diogo, também trabalho maravilhoso, acompanho até hoje, tá? O Felipe, até tenho ele no meu Facebook. Felipe, se você estiver me vendo, um abraço. O trabalho de vocês maravilhoso. Aqui no Paraná nós tivemos grandes trabalhos também, como por exemplo da Fênix, com o maestro José Carlos Gonçalves, que hoje é o presidente da federação, né? Nós tivemos ali, eu conheço duas pessoas que me inspiram muito, que me ajudam muito, que é o Beto e o Juliano. Eles tentaram também, na cidade deles, em Prudentópolis, por muito tempo, ter fanfarras lá. E o Beto hoje encabeça um projeto que futuramente aí vai trazer novidades para esse sentido, né? Aqui no Paraná nós tivemos também a Faber, né? Uma excelente corporação, foi regida aí pelo Guinho, que é regida atualmente pelo Guinho, como banda marcial sênior, que já foi regida pelo Alaor, foi regida, se não me engano, acho que pelo Robson também, tá? Entre outras. E é muito triste hoje a gente olhar para uma categoria que foi tão grande no Brasil, que é a categoria das fanfarras simples e fanfarras de um piso, sendo tradicionais ou marciais, o gatilho. E a gente olhar hoje e ver que esse cenário acabou. Lógico que uma questão de formação, uma banda marcial, uma musical, ela forma muito mais tecnicamente, por causa da questão das escalas, por causa da questão das notas, dos instrumentos, para entrar no conservatório, para entrar numa universidade. Você traz um embasamento muito maior para o aluno pela diversidade de notas que o instrumento de banda marcial, musical pode trazer. Mas, ao mesmo tempo, a educação auditiva, a nostalgia, a manter-se a cultura, que é o propósito desse canal. Eu li um artigo, eu não dei opinião, não falei até então sobre nada, porque eu quis trazer aqui no roteiro um artigo. Mas, em linhas gerais, é muito triste a gente ver uma obra cultural acabando, né? Uma obra cultural que seria até hoje, nos dias de hoje, barata, tá? Se tivéssemos empresas ainda sendo apoiadas para fazer manutenção, seria uma categoria até mais barata, mais em conta, hoje em dia, do que é a categoria marcial, do que a categoria musical, que são categorias que eu trabalho hoje. Outra opção muito boa também, que eu aprendi com o Robson Castilho aqui de Matos Costa, que é a percussão com instrumentos melódicos, que é um trabalho muito barato, mas ao mesmo tempo me entristece ver que grandes corporações se acabaram, que grandes tradições morreram, né? Principalmente aqui no estado do Paraná, que é um celeiro muito bom também. Em São Paulo a gente tem ainda algumas hoje, Potinho, Tremembé, algumas hoje se mantêm na Famã, não sei se ainda está em ativa, se tiver, um abraço. Fancib, foi onde eu comecei, que hoje eu comecei com o maestro Osvaldo, hoje é o Fábio que está lá. Um abraço, Fábio, parabéns aí pela garra que você tem, com todas as dificuldades que eu sei que você tem. Nós temos lá a Associação de Regentes de Bandas e Fanfarras lá em Mogi das Cruzes, que se mantém com muita garra, com muita determinação. Temos fanfarras ali ainda, né? O nosso querido Tubaína tem a fanfarra dele lá ainda.
né? Temos aí o Urubu, Fábio Urubu, aquele abraço, aprendi bastante coisa com você também. Então, nós não podemos deixar que uma cultura tão rica morra, né? Então, esse é o primeiro vídeo do canal, falando sobre fanfarras de um pisto. Contei ali um pouquinho da história de São Paulo. Se vocês quiserem que eu continue essa série de fanfarras de um pisto, fanfarras simples, falar de outras corporações, falar de corporações aqui do Sul, lá do Norte, falar de outros estados, Minas Gerais, vocês aí que estão me assistindo, aonde esse vídeo chegar, me deem opiniões, me deem sugestões, contem a história de vocês que o canal vai reproduzir. Obrigado a todos e até a próxima!